A retirada do sigilo dos depoimentos do caso Master revelou contradições e detalhes técnicos do escândalo financeiro. O banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, apresentaram versões diferentes sobre as fraudes investigadas. As oitivas aconteceram no dia 30 de dezembro na sede do Supremo, por ordem do relator do caso, o ministro Dias Toffoli. Na acariação, Daniel Vorcaro ficou frente a frente com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para esclarecer detalhes sobre as negociações entre os bancos. As investigações apontam que a fraude contábil do Master consistia, entre outros fatores, na venda de carteiras de crédito sem valor ao Banco de Brasília. Uma carteira de crédito é um conjunto total de empréstimos, financiamentos e outros ativos concedidos por uma instituição financeira a clientes. Bancos podem vender suas carteiras a terceiros, transferindo a outra instituição o direito de receber a dívida. Segundo a PF, o Master vendeu ao BRB carteiras de crédito de terceiros, como a Tirreno, uma empresa operada por um ex-funcionário do Master, cujo capital social saltou de R$100 para R$30 milhões em questões de dias. Mas as carteiras vendidas pela Tirreno ao BRB não tinham valor algum, ou seja, o banco estava comprando papéis sem lastro. Mais de R$6 bilhões do BRB foram gastos em operações como essa, que turbinavam os balanços do Master. Na acariação, Vorcaro e Paulo Henrique Costa apresentaram versões diferentes sobre como foi essa negociação. A gente anunciou que a gente faria vendas, né, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existe que o nome Tirreno, né? Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação. Durante o depoimento, o ex-presidente do Banco de Brasília afirmou que não há evidências de problemas nas carteiras negociadas. Já o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, disse à Polícia Federal que o BRB deveria ter identificado as fraudes nos créditos do Master. Como auditor de carreira, aplicando técnicas, eu tenho certeza que a governança do BRB deveria ter identificado. Não tenho dúvida disso. O diretor do BC falou ainda sobre a situação de caixa do Master antes da liquidação. Segundo ele, o volume de recursos disponíveis era de apenas R$4 milhões, muito abaixo da média para um banco desse porte, que seria entre 3 e 4 bilhões. Ailton de Aquino explicou que teve certeza das fraudes numa reunião com representantes da Tirreno. E eu pergunto várias vezes, quanto você gerou de crédito? Ele começa, eu gerei 50, gerei 30, gerei 50 milhões. E a gente sabia que ele não geraria. Depois de 1 hora de inquirição, os valores iam subindo. Não foi 200, não foi 300, nós geramos 6,2 bilhões. Isso é impossível, do ponto de vista técnico, uma empresa gerar isso. E nessa mesma audiência que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, o dono do Master também foi questionado sobre a influência política que contribuiu em Brasília ao longo dos anos. O banqueiro confirmou durante o depoimento que conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a venda do banco. Não teve facilitação política. Eu tive com o governador, sim, algumas vezes, porque ele era
controlador indireto, mas não teve nenhum tipo de questão tratada nesse caso do BRB que não fosse técnica. Questionado pelo SBT, o governador do Distrito Federal negou as declarações de Vorcaro. Ibanez Rocha disse que nunca conversou com um banqueiro sobre as operações envolvendo o Banco Master e o BRB. Destacou ainda que não entende nada sobre operações financeiras e que só foi consultado algumas vezes pelo ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. A negociação, segundo Ibanez, teria sido apresentada por Paulo Henrique como um bom negócio e que o então dirigente do BRB estaria comprando apenas a parte saudável do Master. Durante a oitiva, a defesa de Vorcaro se recusou a desbloquear o celular do cliente, alegando que o aparelho continha informações pessoais. Mesmo com a garantia de sigilo, teve receio de vazamento do conteúdo. Questionado novamente, Vorcaro reforçou que não usou qualquer articulação política para tentar viabilizar o negócio. Eu queria só dizer o seguinte, se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso, eu estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo.